Olá pessoal, então vamos dar início, continuidade ao nosso conteúdo de história, falando sobre o fim da ditadura militar. Hoje então nós vamos finalizar o nosso conteúdo, de história. Então é super importante que vocês prestem atenção para que vocês consigam realizar a atividade. Nós observamos durante essa unidade, durante esse conteúdo, que a ditadura militar ela sempre teve um papel de reprimir a população e de impedir com que a população brasileira tivesse liberdade durante esse período. Liberdade de expressão a população não tinha, os seus direitos foram retirados, e a gente vai observar então que para reprimir a população brasileira, a gente pode observar que os militares então eles criaram vários órgãos que eram responsáveis principalmente para reprimir a população, como o SNI, que é do Serviço Nacional de Informação, o DOI-CODE, que tinha como objetivo principalmente o Departamento de Operações Internas e o Centro de Operações e Defesa Interna, porque o DOI-CODE eram duas instituições diferentes, mas que agiam juntas. Então a gente vê que o SNI, o DOI-CODE, eles agiam como objetivo de controlar as informações que circulavam no país, como de jornais, revistas, entre as pessoas, entre as músicas, e principalmente acabar com qualquer revolta que havia aqui no Brasil contra os militares. Nós vamos observar que a lei brasileira ela era a favor da censura, ou seja, de retirar o direito de expressão da população, era a favor da prisão, que qualquer pessoa que era contra os militares poderia ser preso, e também era a favor do exílio. O exílio significa o quê? Uma pessoa que era contra os militares durante a ditadura militar no Brasil, ele poderia ser expulso do Brasil apenas porque não concordava. A gente vai observar que aqui no Brasil havia muita censura. A censura ela significa proibição. Ela atingiu todos os meios de comunicação. Tudo era proibido aqui no Brasil. Os militares proibiam, controlavam o que passava na TV, o que passava nos rádios, o que passava nos jornais, nas revistas, letras de músicas, peças de teatro, filmes. E a gente vai observar que esse momento foi um momento em que a população brasileira pôde se unir para lutar por melhores condições de vida. E principalmente ela pôde se unir através de uma sociedade mais justa e igualitária, onde todos tivessem liberdade de expressão. Nós vamos observar que existiram várias formas que a população brasileira pôde ter para lutar contra os militares. Nós vamos ter, por exemplo, a música, o cinema, o teatro. Nós vamos ter também os movimentos estudantis, o movimento dos camponeses. E a gente vê que houve o surgimento de um movimento de artistas que era um movimento chamado de arte engajada. Vários artistas brasileiros se reuniam para criticar a ditadura militar, tanto no teatro quanto no cinema, um movimento musical, um movimento artístico chamado de tropicalismo, como também o rock nacional. Nós vamos observar que foi nesse momento em que a população brasileira utilizou a cultura para criticar a ditadura militar. Nesse momento, vocês estão vendo aí, por exemplo, uma das músicas mais importantes da ditadura militar. Se a gente tivesse sala de aula, nós poderíamos ver e ouvi-la, são duas músicas mais representativas. Uma é uma música de Geraldo Vandré, que é Para Dizer Que Não Falei das Flores, que é aquela que vai citar caminhando e cantando e seguindo a canção. E a outra vai ser a música de Chico Buarque de Holanda, que é uma música chamada de Cálice. Essa música chamada de Cálice, ela fala como se fosse relacionada a Jesus. Só que, na verdade, a palavra cálice, ela não está se referindo a um objeto de se tomar o vinho, mas realmente ela está se referindo ao cálice da falta de liberdade, da proibição que a população brasileira não poderia falar o que ela quisesse, não havia liberdade de expressão. Então eles utilizaram uma metáfora. E a gente vê, por exemplo, nós vamos ter a novela O Bem Amado, criticava a sociedade brasileira da época, foi censurada, foi proibida. E é nesse momento que, além de utilizar a música contra os militares, também surgiram movimentos estudantis, movimentos operários, como o do ABC Paulista,
que teve como líder o ex-presidente Lula. Tivemos também o movimento dos trabalhadores rurais, dos camponeses. E a gente vê que os militares ameaçavam a população com propagandas dizendo Brasil, ame ou deixe. E aí nós temos, por exemplo, uma foto, né, de Carlos Marighella, que ele era um líder contra dos trabalhadores que lutavam contra a ditadura. E à nossa esquerda nós vamos ter a ex-presidente Dilma, que foi presa, abusada sexualmente durante a ditadura militar. Uma das músicas censuradas durante a ditadura militar e que eu recomendo todos ouvirem, ela foi feita no final da ditadura, em 1900, aliás, ainda estava no meio da ditadura, em 1973, que a música ela é assim: Pai, afasta de mim este cálice. O nome da música é Cálice. Ela foi feita por Gilberto Gil e Chico Buarque de Holanda. Essa música ela fala de pai, afasta de mim este cálice. Quando ele fala, tem essa letra, essa música, ele está se referindo como se fosse realmente a Deus, para que Deus afastasse da sociedade brasileira a falta de liberdade e expressão que havia aqui no Brasil. Cálice vem realmente calar a boca. Então eles não queriam calar a boca, eles queriam ter liberdade de expressão. Só que no início, essa música chamada de Cálice, eles usavam a palavra cálice como tivesse outro sentido, como se fosse, por exemplo, um objeto que pode se tomar um vinho. Então a gente vê que eles utilizavam uma palavra, mas eles queriam falar outra, com outro significado. E a gente vê que essa música ela vai representar a falta de liberdade e também de expressão que a população ela não tinha aqui no Brasil. A música Cálice, por criticar a ditadura militar, a gente vê que ela vai falar das mortes que os militares provocaram, vai falar da sujeira que os militares faziam na população brasileira, que os militares não tinham importância, não tinham nenhuma função. A gente vê, por exemplo, que essa música aí ela foi vetada, ou seja, ela foi proibida durante a ditadura militar. Além disso, também vamos ter outros grupos que lutaram pela sociedade para que a sociedade brasileira se tornasse livre. Por exemplo, nós tivemos também os movimentos de resistência. A luta armada também ela foi utilizada, tanto no campo quanto nas cidades. Nós vamos ter, por exemplo, os grupos de ações que que atiravam, usavam armas, fabricavam explosivos, praticavam assaltos e sequestros. Vamos ter também um grupo de apoio, que eram pessoas que falsificavam documentos, guardavam armas, munições e dinheiro e escondiam pessoas do grupo na própria casa. E a gente vê que a partir de 1970, durante o governo do presidente Geisel, começou então a haver uma certa abertura política no Brasil. Ou seja, houve uma diminuição da censura, uma diminuição da repressão. E a gente vê que em 1978 o AI-5 vai ser acabado, ou seja, aquela lei que retirava o direito de expressão da população e também retirava o direito de habeas corpus, que é o direito de responder em liberdade da população brasileira. E a gente vê que a partir de 1978, durante o governo do presidente Ernesto Geisel, que o Brasil começou então a voltar ao período democrático. A gente vê, por exemplo, aí, o último presidente da ditadura militar foi um presidente chamado João Batista Figueiredo. Em 1979, ele criou a lei da anistia, ou seja, as pessoas que tinham sido expulsas do Brasil porque eram contra os militares puderam votar para o Brasil. Também foi permitido criarem outros partidos políticos, além dos dois que eram permitidos aqui no Brasil, que era o Partido Arena, Aliança Renovadora Nacional, a favor dos militares, e o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, que era contra os militares. Foi criado o PDS, o PMDB, foi criado o PDT, o PTB e também o PT. A gente vai observar que foi a partir daí que surgiu em 1984 a 1985 um movimento chamado de Direta Já. Esse movimento da Direta Já é um movimento em que a população brasileira, durante o período da ditadura militar, eles não poderiam escolher o presidente no Brasil. Então a população brasileira começou a se reunir e a exigir que pudessem participar do sistema de escolha
do próprio presidente do Brasil. Por isso que esse movimento é chamado de diretas já, porque naquela época as eleições elas eram indiretas. O que significa uma eleição indireta? É o momento em que os militares eles não permitiam que a população escolhesse diretamente o seu representante político do Brasil, que seria o presidente. Quem escolhia o presidente eram os próprios militares. Então a gente vê que a população brasileira, com raiva porque não poderiam escolher o próprio presidente do Brasil, a gente vai observar então que em 1984 a 85, a população brasileira decide se unir para exigir que pudesse escolher diretamente o presidente do Brasil. E a gente vê que esse movimento das diretas já, não é? Brasília quer votar, né? O Brasil quer votar, eu quero votar para o presidente. E a gente vê então que é a partir desse momento que a gente vai observar que para a decepção do povo, né, a emenda da Ante Oliveira ela não foi aprovada pela Câmara dos Vereadores. A gente vê que inicialmente esse movimento das diretas já ele foi muito importante, mas em 85 a população ainda não podia escolher diretamente o presidente do Brasil. Nós vamos ver que apenas a partir de 1988 foi que a população brasileira ela pôde escolher presidente do Brasil. E aí, então a gente vê que no início esse movimento, né, ele vai mexer muito com o Brasil. No início ele não deu certo, né, porque o deputado ele fez uma emenda, que é uma lei, para que todas as pessoas pudessem votar. No início não foi aceito, né, pelos os demais deputados do Brasil, até porque apoiava os militares. Somente a partir daquele período de 1988 é que a população brasileira realmente vai conseguir escolher diretamente o presidente do Brasil. Então é super importante, pessoal, para a gente observar que foi uma luta muito grande para que os militares perdessem o seu poder no Brasil e assim a gente vê que a população brasileira pudesse ter novamente liberdade.